Olá pessoal, Bom- meu nome é Georgos e sou professor de Geografia. Tá? A nossa aula de hoje será sobre os engenhos de Jaboatão dos Guararapes. E aí vejam só, a nossa cidade está hoje aniversariando, mas nem sempre ela teve esse nome de Jaboatão dos Guararapes. O primeiro nome que nós temos notícia é Iapoatã. Iapoatã é o primeiro nome de nossa cidade, é um nome de origem indígena e faz referência a uma árvore que tinha tronco lenhoso, tanto para usar para embarcação, como também para a confecção de mastros. Essa data de aniversário ela está ligada ao dia 4 de maio de 1593. É a partir desta data em que a nossa cidade inicia seu processo histórico. Vejam só, nossa cidade ela foi construída a partir do engenho São João Batista, tá? Que foi comprado por Bento Luiz Figueroa. E essa família, durante quase 3 séculos, investiu bastante, não apenas no empreendedorismo, mas também foi a família que cedeu terras para que fossem construídas engenhos, igrejas e também assentamentos. Outra coisa importante. Opa. Outra coisa importante, a cidade de Jaboatão dos Guararapes, ela está inserida, desde o seu início, dentro do ciclo açucareiro. Esse ciclo açucareiro é o ciclo que vai determinar toda a vida em sociedade, a religiosidade e também a geografia do local. Porque até hoje, vários lugares que nós conhecemos fazem memória a algum engenho que já existiu aqui em nosso local. Bom, vejam só, o processo histórico tem início da seguinte maneira. A partir da expulsão dos índios, os indígenas de origem caetés, tá? Eles foram retirados daqui e o donatário da capitania, para poder organizar melhor a expedição, ele utilizou a lei das Sesmarias. Nessa lei das Sesmarias, ela obrigava cada proprietário de terra a produzir. E é dessa maneira, a partir dessa produção, que vai iniciar o ciclo produtivo da cana-de-açúcar em Jaboatão dos Guararapes. A primeira demarcação de terras, ela vai ser conhecida como Ribeira do Jaboatão. Mais uma vez, o nosso rio Jaboatão, ele está presente desde o início da nossa localidade. Bom, vejam só. Um pouquinho. Bom, a partir do momento dessa divisão, nós vamos ter aí a construção de pequenos engenhos. Esses engenhos, eles vão dar início a todo o processo de colonização. O primeiro deles foi o engenho Santo André, que é datado de 1571. E o primeiro sesmeiro dele foi Arnaldo de Holanda, e a localização dele, Muribeca dos Guararapes. O engenho que vai dar o nome a Jaboatão é o São João Batista, que posteriormente vai ser transformado na usina Bulhões. Esse engenho é de 1575 e Gaspar Alves de Pulgas foi seu primeiro sesmeiro. O outro engenho é o engenho Santana, de 1581. O engenho Santana fica lá próximo a Cavaleiro. E Gabriel de Amil vai ser seu primeiro sesmeiro. Bom, o próximo engenho é o engenho Nossa Senhora da Assunção, ou Suassuna, também conhecido posteriormente como usina Jaboatão, que é de 1587, e o Fernão Soares vai ser o seu primeiro sesmeiro. Bom, o engenho Santa Cruz, hoje ele tem a denominação de engenho Palmeira. Ele é de 1616 e Fernão Rodrigues Vassalos vai ser o seu primeiro sesmeiro. Ele fica próximo à Colônia dos Padres. Bom, a primeira povoação do município não é Jaboatão como nós conhecemos, mas Muribeca. A data de início de Muribeca é 20 de setembro de 1577. Essa data ela é simbólica, porque foi a partir desse momento que Dona Brits, a herdeira do engenho Santo André, ela repassa esse engenho que vai se chamar Engenho Novo Muribeca. E é a partir da construção desse engenho que a localidade vai crescer. Uma de suas características e fatos marcantes nele é justamente a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é a primeira igreja construída em nosso município. Bom, o outro engenho que nós tínhamos falado é o engenho Santana. Ele hoje está situado no bairro de Sucupira, né? Ele ainda mantém uma parte do casario, ele ainda mantém a casa grande e mantém a capela. E esse engenho hoje ele é ocupado por uma obra social da igreja. Bom, mais um engenho importante que eu tinha citado, que é o engenho Palmeiras. Esse engenho ele tem uma bem interessante, ele ainda mantém a capela e mantém um aqueduto, que era justamente utilizado para levar a água para ser utilizado nos engenhos. Outro engenho que se destaca
atualmente, pela beleza da sua casa grande, é o engenho Macugé. Ele é de 1759. Ele foi desmembrado do engenho Carnijó. E o engenho Macugé, ele tem um nome também de origem indígena. Macugé, na língua indígena, significa coisa agradável de comer. Ele faz referência a uma fruta. E seu primeiro donatário foi o senhor Inácio de Barros. Bom, não dá para falarmos de engenhos sem falarmos das memórias. E um dos engenhos mais importantes, quando nós falamos de memória, é o engenho São Bartolomeu. Esse engenho, é dele que vai surgir o bolo Souza Leão. O bolo Souza Leão, ele tem uma importância muito grande, porque, primeiro, ele é uma das guloseimas mais saborosas e destacadas da sociedade pernambucana. E segundo, porque ele é um patrimônio imaterial de Pernambuco. Esse patrimônio, ele foi transformado em lei, né, no dia 16 de abril de 2008. É a Lei 13.428, que fez com que o bolo Souza Leão fosse transformado em patrimônio imaterial dos pernambucanos. Ele também traz uma importância grande pelo seguinte: pela primeira vez o bolo é feito com todos os ingredientes utilizados na nossa culinária local. Mas não dá para falar do engenho São Bartolomeu sem falar também da importância histórica. E nessa importância histórica é a necessidade do cuidado. E infelizmente o engenho São Bartolomeu, ele teve sua casa grande demolida em 2010. Por coincidência, um pouco tempo antes do bolo produzido lá ter sido patrimônio imaterial de Pernambuco. Bom, mas aí vejam só, gente, a maior parte dos engenhos e das usinas de Jaboatão, elas não resistiram ao tempo. A modernização da atividade agroindustrial, o processo de globalização que necessitou de novos equipamentos, novo material de transporte, fez com que esses engenhos começassem a perder espaço. Né? Não só para a globalização, mas também para outras atividades, porque o próprio município de Jaboatão também foi passando por transformações. E aí vejam bem, alguns desses engenhos, eles ainda mantêm parte, como eu tinha citado, das edificações. Então vejam, quando nós falamos sobre o engenho, os engenhos eles tinham basicamente alguns elementos que são importantíssimos. O primeiro deles, a casa grande, a capela, a senzala e o engenho, que também era conhecido como fábrica, porque era a partir desse local em que a cana era moída, era transformada em garapa, e essa garapa ia para os pães de açúcar, e a partir daí, propriamente dito, surgia o açúcar. E aí tem um detalhe importante. Atualmente, Jaboatão, ele conta com aproximadamente 25 engenhos. Eles não têm mais aquele mesmo tamanho. Provavelmente hoje algumas usinas já não mais estão produzindo, estão no município próximo, que foi desmembrado de Jaboatão, que foi o município de Moreno. Mas, sobretudo, há uma necessidade de cuidarmos do nosso patrimônio histórico. Né? E esse patrimônio histórico ele vai estar bem presente não apenas na nossa memória, mas também no nosso lugar de vivência. E aí eu pergunto, você conhece esses lugares? Então, para muitos, Santana, Muribeca, Bulhões, Cavaleiro, Engenho Velho, Suassuna, Cova de Onça, Socorro, tudo isso nos remete a toda a opulência em que a cana-de-açúcar trouxe para Jaboatão dos Guararapes. Para muitos era conhecido também como Terra dos Engenhos. E esses engenhos eram movidos, muitas vezes, a roda d'água, como a gente vai observar, muitos próximos aos rios. Alguns eram movidos à tração animal e outros eram movidos por força dos escravos, que era a mão de obra utilizada. Escravos não, do povo escravizado, para ser exato. E aí eu gostaria de deixar para vocês um desafio. Eu gostaria que vocês conversassem com seus amigos, com seus familiares, sobre a origem do lugar em que vocês moram. E a partir daí vocês fizessem um relato, porque é muito importante que conheçamos primeiro a nossa origem. E nossa origem está mais do que nunca ligada a todo o ciclo açucareiro. A partir de agora, nós vamos
pedir a vocês que façam esse levantamento em casa, façam um cadernozinho, um diáriozinho de bordo e anotem, tá? Para que na próxima aula a gente possa dar continuidade ao que a gente conversou hoje. Tudo de bom para vocês e até a próxima.